Não se esqueça de dar o like. Minha esposa não consegue superar o fato de que minha ex-esposa está se casando com um milionário. Não sei o que deu na minha esposa. Quando nos conhecemos, eu ainda era casado com minha ex-esposa. Não me orgulho disso, mas minha esposa começou no nosso trabalho e dormimos juntos depois de uma festa. Isso foi cerca de 6 anos atrás. Minha ex descobriu quando viu fotos íntimas no meu telefone. Isso arrasou e acabou com o nosso casamento. Casei-me com minha esposa 1 ano depois. Tudo estava bem, e meus filhos gradualmente me perdoaram, muito disso graças a minha ex, que insistiu que eu ainda era pai deles e que amava meus filhos. Eles nunca gostaram da minha esposa, no entanto, porque a ouviram, minha filha ouviu, falando mal sobre o quão gorda e velha era a mãe deles e como ela não era concorrência. Agora, minha ex está felizmente noiva de um homem muito bem-sucedido. Minha esposa ficou deprimida desde que soube disso, fazendo comentários sobre o que ele vê nela e como não duraria. Ela pesquisou tudo sobre ele. Seu patrimônio líquido, propriedades, contas de redes sociais, e ela não para de falar sobre ele. Eu fiquei muito cauteloso e, na última semana, ela esteve ainda mais deprimida e irritada. Não está dormindo e chorou várias vezes. Quando finalmente tirou uma soneca, peguei seu telefone e vi que ela enviou alguns textos sedutores para o noivo via Instagram e até mesmo uma foto íntima. Ele só respondeu às primeiras mensagens quando ela se apresentou, parabenizou-o pelo noivado e disse a ele que em breve seriam uma família. Quando ela ficou mais sedutora, ele parou de responder, e suas mensagens ficaram como vistas na última semana, as fotos. Liguei para minha ex-esposa, e ela confirmou que seu noivo recebeu essas mensagens e que estavam constrangidos e inseguros sobre o que fazer, então a ignoraram. Confrontei minha esposa, e ela ficou muito brava, dizendo que eu a constrangi ao falar com minha ex. Ela estava chorando quando eu disse que minha ex foi quem sugeriu que eles apenas a ignorassem e não dissessem nada, isso não é melhor para ela. Ela admitiu que enviou essas mensagens, mas foi apenas porque ela sentia que minha ex era uma vadia que não merecia um noivo como o dela com muito dinheiro. Ela também me disse que fui eu quem a levou a isso, pois ela nunca sentiu que havia me conquistado completamente. Que me casei com ela após meu divórcio já ser um fato. Eu a tornei insegura. Não entendo. Pensei que estávamos felizes, que ela estava feliz. Ela sempre me dizia como me amava. Sinto-me culpado como se a tivesse deixado infeliz e a conduzido a essa insegurança, mas ao mesmo tempo estou muito irritado. Terminei meu relacionamento com meu namorado porque ele me deixa com fome. Minha linguagem de amor é tatos de serviço. Sou o tipo de pessoa que compra algo para o namorado, quando pensa nele, e fica animada sempre que lhe dá algo. Sempre ofereço comida a ele quando está na minha casa, certificando-me de que ele esteja confortável, comida, bebidas, o que ele precisar, etc. Se estou comendo algo, sempre ofereço a ele, não importando quão pequena seja a porção. Faço isso porque, em primeiro lugar, é uma questão de cortesia comum e de boas maneiras, e em segundo lugar, porque fico feliz quando ele é bem cuidado. Eu o convidei para jantares em família em alguns restaurantes e ele não precisava pagar por nada. Chego ao ponto de oferecer-lhe comida e alimentá-lo no carro, enquanto ele dirige, já que ele está com as suas mãos ocupadas. Eu fico mal por estar comendo ao lado dele e ele não poder fazer o mesmo, enquanto suas mãos estão no volante. Recentemente, quando eu o vi, comprei-lhe waffles e Starbucks, mesmo sem ele pedir. O problema é que meu namorado é exatamente o oposto. Apesar de eu ter expressado minhas preocupações e discutido sobre isso, as coisas não mudaram muito. Ele come ao meu lado ou na minha frente e não me oferece nada. Vamos a uma loja e ele só compra algo para si mesmo e paga por aquilo. Raramente ele me oferece algo ou paga algo para mim, mesmo que seja algo tão pequeno quanto uma barra de chocolate. Eu sempre pago ou ofereço pagar pelas minhas coisas, o que não me importa, porque sou independente e não me importo de fazê-lo por mim mesma. No entanto, isso acontece com muita frequência e, ultimamente, me sinto como se estivesse solteira, em termos de não ter alguém que cuide de mim. Quando começamos a namorar, passava horas na casa dele sem que ele me oferecesse nada. Depois de expressar essas coisas em uma discussão, ele às vezes pagava ou me dava comida, mas era muito inconsistente e não o fez recentemente. Um dia ele me perguntava se eu queria algo e no dia seguinte ele comia e não oferecia nada, esse tipo de inconsistência. Estávamos no carro e eu dizia a ele que estava morrendo de fome, ele ignorava e continuava dirigindo, odeio ter que pedir, costumava ter poucas fronteiras. Em outra ocasião, fizemos uma viagem para fora da cidade, estávamos na estrada por horas e eu, literalmente, disse a ele que estava morrendo de fome, sentindo dor no estômago e que precisava parar para comer o mais rápido possível. Ele disse que estava bem, mas continuou dirigindo por pelo menos mais 1 hora.
Se eu não tivesse feito um escândalo, ele não teria saído da estrada e parado em um restaurante. Eu estava tão desidratada que minha urina estava laranja escura e cheirava fortemente a amônia, era tão ruim. Tivemos uma discussão sobre isso, e ele ainda estava dando desculpas esfarrapadas, mas prometia mudar. Avançando para meses depois, hoje, no carro, ele começou a comer ao meu lado e não me ofereceu nada novamente. Quando fiquei brava, ele disse que não sabia o que estava errado e que comprou algo para mim, mas estava esperando eu terminar o que eu estava fazendo. Claro que você comprou comida para mim, mas nem me disse. Como você pode começar a comer sozinho e não pensar em me incluir? Nem mesmo ei, comprei comida para nós, vamos comer juntos. Ele disse que estava esperando me terminar o que eu estava fazendo e que ele não estava realmente comendo. Ele estava apenas checando, para ver se a comida ainda estava muito quente para comer. O quê? Suas desculpas. Eu não sabia. Você não falou nada. Eu não tinha certeza de onde você queria comer. Você sempre diz não quando ofereço, apesar de oferecer comida que ele sabe que eu não como. Todas essas desculpas são óbvias bobagens. Sinceramente, poderia continuar falando disso. Cresci em uma casa generosa e carinhosa, então isso não é algo com o qual estou acostumada, nem algo que eu possa me acostumar. Nem comecei a falar sobre como descobri que ele manteve contato com a sua ex, pelo telefone, e lhe deu dinheiro. Inicialmente, mentiu sobre isso, quando o confrontei, e quis se fazer de super-herói, dizendo que estava apenas tentando ajudar, porque ela estava deprimida. Então, terminei com ele. Estou agora me tratando com mimos. Por que diabos eu tolerava isso, dando tanto carinho e recebendo tão pouco? Posso estar prestes a perder meu casamento com a paixão de minha esposa por corrida. Existe um compromisso justo que não nos faça ressentir um ao outro? Até ontem à noite, parece que meu casamento está caminhando para o divórcio, em grande parte devido à paixão de minha esposa pela corrida. Como antecedente, estamos casados há 11 anos e temos 2 filhos com menos de 10 anos. Quando nos conhecemos, há anos, meus principais hobbies eram yoga e participação casual em triatlos. Minha esposa gostava de atividades físicas na época, mas não fazia nada em particular. Com o tempo, ela começou a se envolver tanto em yoga quanto em triatlos para que pudéssemos passar tempo juntos praticando essas atividades. Isso mudou aqui e ali à medida que nos casamos, tivemos filhos e o tempo passou, mas sempre estávamos envolvidos em alguma atividade. Quando minha esposa ficou grávida do nosso segundo filho, ela decidiu que gostava tanto de yoga que gostaria de se tornar instrutora. Isso demandava tempo e dinheiro, mas fizemos isso. Após o nascimento do nosso segundo filho, ela deixou o emprego de escritório para ser mãe em tempo integral e começar a ensinar yoga como atividade paralela. Ela gostou tanto disso que decidiu fazer disso uma carreira em tempo integral quando as crianças estivessem na escola. Em preparação para isso, ela obteve várias outras certificações para ensinar muitas coisas diferentes, incluindo treinamento pessoal. Conforme as crianças cresceram, ela começou a ensinar cada vez mais, mas logo percebeu que isso estava prejudicando seu corpo e a esgotando. Simplesmente não era possível fazer isso em tempo integral para ela. Foi por volta desse tempo, há 4 anos, que ela pensou que talvez estivesse seguindo o caminho fitness errado e que deveria tentar o treinamento de corrida. Eu a apoiei, pois ambos estávamos correndo juntos na época e participando de pequenas corridas. Neste ponto, ela está ensinando vários tipos de aulas de fitness e obtendo sua certificação de corrida. Ela também começou a se dedicar significativamente à corrida pessoal. Ela começou a se preparar para sua primeira maratona quando a pandemia começou. Em vez de reduzir o treinamento, já que não havia corridas, ela decidiu manter a forma de maratona apenas por precaução. Por 2 anos, ela dedicou um tempo significativo todas as semanas à corrida, o que eu apoiava totalmente, embora achasse que esse nível de treinamento, sem uma temporada de descanso, não fosse uma ótima ideia. Durante esse tempo, ela começou a correr com diferentes grupos e conheceu muitos corredores locais. Eventualmente, a pandemia acabou, e ela pôde fazer sua primeira maratona. Ela ficou viciada. Nossos filhos estão na escola em tempo integral agora. Por meio de suas conexões, ela recebeu uma oferta de emprego em meio período para conduzir pequenos programas de corrida para uma loja local. Esse novo emprego pagou pouco mais de $3.000 em 2022, antes dos descontos fiscais. Em troca disso, ela abdica de 2 a 3 noites durante a semana e uma manhã de fim de semana. Além disso, ela não parou de treinar para maratonas desde que começou. Entre a corrida pessoal e seus grupos de corrida, ela gasta um pouco mais de 20 horas por semana correndo. Cerca de 8 meses atrás, ela decide que está completamente esgotada com seus outros empreendimentos e abandona completamente o ensino de aulas. Essa é a história e agora os problemas.
Para encaixar tudo isso e correr com seus colegas de corrida pessoais, mesmo estando em casa durante o dia quando as crianças estão na escola, ela alterou sua agenda. Na maioria dos dias da semana, ela acorda às 4 da manhã para fazer suas corridas. É nesse horário que ela encontra seus amigos. Em sua mente, isso está permitindo que ela corra sem impactar a mim ou a família. O problema é que tudo que ela fez foi mudar as horas em que está acordada. Meu dia com ela basicamente consiste em acordar e preparar as crianças para a escola enquanto me preparo para o trabalho. Ela chega em casa no meio disso, e eu saio para trabalhar. Chego em casa e ou jantamos, temos um evento esportivo das crianças ou ela sai para um grupo de treinamento. Em um bom dia, terei 2 horas com ela até ela dormir pouco depois das crianças, por volta das 8. Em um dia ruim, ela chega em casa por volta das 8 e adormece. Eu então fico sozinho na sala de estar por algumas horas antes de ir para a cama. No dia seguinte, tudo recomeça. Há cerca de 3 meses, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Ela decidiu que $3.000 por ano não eram suficientes para sua contribuição financeira, e o fitness simplesmente não seria uma carreira em tempo integral. Ela decidiu conseguir um emprego de escritório em tempo integral. Isso foi uma decisão difícil e emocional para ela, pois sentia que estava desistindo do que era apaixonada. Agora, o dia parece o mesmo, exceto que ela trabalha durante o dia e depois sai correndo para participar de seus grupos de corrida, que ela agora chama de hobby. Ela é totalmente incapaz de se afastar disso. A menos que seja um dia completamente agendado como folga, ela não deixará de correr. Se estivermos em férias em família, ela vai encontrar uma maneira de correr todos os dias. Me tornei insuportavelmente solitário. Trabalho em um emprego estressante, que paga bem, mas sempre está pesando sobre mim de alguma forma. Sinto que sou um marido bastante bom. Estou envolvido com as crianças. Ajudo com os projetos escolares deles e os levo aos eventos esportivos. Treino com eles no quintal o tempo todo. Faço pelo menos a minha parte justa nas tarefas domésticas, incluindo louça, roupa e outras limpezas. Cuido de mim fisicamente fazendo exercícios na hora do almoço, para não tirar mais tempo da família. Simplesmente não tenho relacionamento com minha esposa, já que ela está sempre fora ou dormindo. Isso tem sido uma discussão contínua há meses. Já expressei o quanto me sinto solitário. Já disse a ela que não preciso de muito, mas preciso de algum carinho dela. Adoraria apenas sentar no sofá, abraçá-la e assistir a um filme de vez em quando. Já expressei minhas necessidades diretamente várias vezes, mas nada mudou. Tudo isso chegou a um ponto crítico desde o último fim de semana. Começou com uma rara noite de encontro. Ela correu uma corrida no sábado de manhã, então passei a manhã com as crianças limpando a casa, cortando o gramado e cuidando de tudo. Eu havia coordenado para ter uma babá cuidando das crianças e fiz reservas para o jantar. A noite foi bem, mas quando chegamos em casa por volta das 20h30, ela dormiu imediatamente sem dizer uma palavra para mim. Mais tarde, ao falar sobre as férias em família deste ano, ela me informou que estava planejando participar de 2 maratonas em destinos diferentes no início da primavera. Eu a ouvi mencionar que gostaria de fazer uma delas, mas, devido ao cronograma, não posso acompanhá-la, já que as crianças estão na escola. Pensei que isso ainda estava em discussão. Uma dessas maratonas custará milhares de dólares para participar. Ela já decidiu que fará ambas, já que uma é para a classificação de Boston e a outra foi oferecida gratuitamente. Ela não queria me contar sobre isso porque achava que isso me deixaria chateado, embora ela alegue ter dado algumas dicas. Como ela tem um novo emprego, isso consumirá quase todo o tempo livre dela, e não poderemos ter férias em família. Ela não está disposta a abrir mão de nenhuma delas. Para piorar, ela então me disse que estará ausente no nosso aniversário em 2 semanas porque foi convidada para uma corrida que está por vir e foi oferecido um hotel gratuito para isso. Ela nunca fez isso antes e está animada para experimentar. Ela afirma que ainda não se comprometeu com isso e está decidindo, mas tenho quase certeza de que ela já disse sim e simplesmente não me contou ainda. Fiquei muito magoado com isso, já que já sinto que sou uma prioridade muito menor do que a corrida para ela. Tudo isso me quebrou. Desabafei e disse a ela como me senti. Houve lágrimas de ambos os lados. Ela alega que sente que estou sempre bravo com ela, que não a apoio e que ela tem que esconder sua vida de corrida de mim. Isso é o que leva à falta de carinho. Eu expliquei meus sentimentos e reiterei o quanto me sinto solitário. Perguntei a ela se estaria disposta a encontrar um compromisso e talvez se concentrar em corridas mais curtas, e ela me disse que não, que se eu a fizesse fazer isso, ela me ressentiria, e isso é o que a faz feliz. Perguntei se ela tentaria a terapia de casais, e embora esteja aberta, não há um horário que funcione com base no novo emprego dela. Houve uma pequena vitória quando perguntei se, hipoteticamente, pedisse a ela que tirasse uma semana de folga da corrida, ela conseguiria fazer isso.
Ela disse que não. Ficaria brava se eu pedisse e seria incapaz de fazê-lo de qualquer maneira. Ao dizer isso, ela disse que isso soa como se ela fosse viciada em corrida. Eu não acredito que isso esteja errado. Ela disse que considerará a terapia individual, mas veremos o que ela faz. Da minha parte, entrei no trabalho e marquei uma consulta com um psicólogo para amanhã. É virtual, mas vou ver se isso me ajuda a lidar com isso do meu lado. Quero dizer que tenho orgulho dela e ela está indo muito bem. Agora, ela está em um nível em que vence corridas ou, pelo menos, sua faixa etária, mas isso veio a um custo tão grande. Eu a amo, mas não sei por quanto tempo consigo manter isso de maneira razoável. Tenho certeza de que pareço um monstro sem apoio, e que isso é tudo tão unilateral. Já vi como a comunidade de corrida se une e estou um pouco preocupado em ser criticado nesse nível também. Estou apenas tão solitário. Sinto falta da minha esposa. Não acho que ela esteja disposta a se comprometer. Do jeito que você explica, ela está absolutamente obcecada com isso e está disposta a perder a família por causa disso. Quando você pede que ela se comprometa, ela ameaça ficar ressentida. Isso não é mais um hobby, é uma obsessão doentia. Não há nada de errado em ter algo que não inclua seu parceiro ou filhos, mas com esse grau de perda de tempo, não entendo como ela não vê isso como negligência em relação aos relacionamentos familiares. Acho que há uma obsessão aqui também. Ela não vê dessa forma, no entanto. Para ela, é buscar algo em que ela é boa e que fez muitos amigos fazendo. Ela afirma que iria para a cama cedo mesmo que não estivesse correndo, mas não era assim que as coisas costumavam ser. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu acabei de ouvir meu parceiro reclamando de uma das coisas que eu mais amo em mim. Então, algum contexto, eu sou uma enorme amante de animais, a ponto de ter sido assistente veterinária por muitos anos, e esses foram os anos mais felizes da minha vida. Na noite passada, estávamos fumando e ele disse: "Ei, isso é um cachorro." E tinha um cachorrinho correndo por aí, então eu me levantei e tentei pegar esse cachorro por 3 quarteirões, porque as ruas estavam muito movimentadas devido a um evento. Meu parceiro decidiu me seguir, mesmo que não precisasse. Depois de cerca de 1 hora seguindo esse cachorro, encontrei o dono, avisei onde vi o cachorro correr e voltei para casa, o tempo todo meu parceiro rindo e rindo sobre o fato de eu ter perseguido um cachorro com um joelho machucado e explicou o quão fofo ele achou. Avançando literalmente 5 minutos atrás, ouço ele falando com seus amigos sobre isso e ele começa a dizer: "Era meia-noite, e ela está perseguindo esse cachorro com um joelho ferrado, como ela pode ser tão estúpida?" Isso tudo vem depois de uma briga enorme entre nós ontem, que resultou no nosso senhorio vindo verificar se está tudo bem. Eu estou justificada em sentar e explicar que isso é uma parte de mim que eu amo e nunca vou mudar, e que se ele não conseguir lidar, teremos que seguir caminhos separados. Esta é a segunda vez que ele me faz sentir inadequada em relação a mim mesma, e a primeira conversa correu bem, ele entendeu e foi isso. Qualquer conselho é apreciado. Atualização. Sim, eu estava correndo até 1 hora na minha cidade, costumava morar nessas ruas em um ponto da vida diferente e também lidava com muitos dos problemas que temos com pessoas usando nosso quintal para uso de drogas. Meu parceiro está ciente de que eu sei me cuidar aqui. Meu parceiro esclareceu que me seguiu não por preocupação, mas porque não conseguia dormir e queria ter uma aventura. Meu joelho machucado é 100% mais grave do que qualquer um de nós pensava. Vou passar por cirurgia no sábado, então isso foi definitivamente estúpido da minha parte, mas, para ser justa, eu fui liberada para voltar à academia pelo meu médico, então não achamos que precisaria da rota cirúrgica. Eu tenho um menisco rompido, potencialmente um ligamento cruzado anterior rompido e uma fratura no joelho que foi ignorada no exame inicial dos meus raios-x. Meu parceiro e eu sentamos e conversamos muito. Expliquei a ele que isso é muito parte de mim que eu amo absolutamente, mas como também conseguia ver como foi estúpido e perigoso considerando que meu joelho não está na melhor forma. Ele tirou um tempo para esclarecer que achava o que eu fiz muito estúpido e que deveria ter abordado isso comigo em vez de com os amigos, porque é um problema que ele teve comigo e minhas ações, e não foi legal da maneira como ele fez. Nossa conversa então se voltou para discutir os outros problemas que temos, principalmente a briga explosiva. Ele se desculpou profusamente, admitiu que estava absolutamente errado e que está disposto a fazer terapia para lidar com a raiva.
Nosso sistema de saúde mental é péssimo aqui, e ambos estamos em uma lista de espera há mais de 6 anos, então agora estamos procurando terapia de forma particular. Também pedi desculpas pela minha parte na briga e expliquei que não grito e saio para proteger minha paz e que continuará sendo assim se uma briga como essa acontecer novamente. Também é entendido que encerrarei o relacionamento se brigarmos assim novamente. Nosso relacionamento está instável agora e em gelo fino, ambos entendemos isso, e depois da minha cirurgia, concordamos que vou para a casa dos meus pais para me curar por 6 semanas para podermos ficar fora do espaço um do outro por um tempo, e eu vou voltar após o tempo de cura. Quanto à mulher que chamou nosso senhorio, sentei e falei com ela. Ela disse que fez isso por medo de mim, mas sentiu como se estivesse projetando um pouco em mim, e eu a assegurei de que ela tomou as medidas certas e não estava projetando nada porque eu mesma teria feito exatamente a mesma coisa. Agora percebi que ela não estava projetando, mas sendo uma pessoa decente e garantindo que o meu bem-estar fosse uma prioridade. Também conversamos sobre se isso realmente acontecesse, ela teria que chamar a polícia porque ele estaria estendido no final da escada de nossa casa. Usei essa piada para amenizar o clima e ela riu histérica por bons 10 minutos. Não tenho um plano de saída com meu parceiro, pois no momento não sinto que seja necessário, mas vou manter isso em mente para formular independentemente, porque, infelizmente, você pode passar tanto tempo com uma pessoa quanto quiser, mas nunca conhecerá verdadeiramente o que ela é capaz de fazer. Meu parceiro e eu discutimos minuciosamente também o fim do nosso relacionamento nessas conversas, mas concordamos em trabalhar nas coisas, mas se chegar a hora em que um de nós quiser terminar o relacionamento, será respeitado e seremos livres para seguir em frente. O outro pode ficar chateado, mas não vamos implorar, brigar ou tentar forçar o outro a ficar no relacionamento. Obrigada a todos pelos conselhos, são muito apreciados. Consegui ver isso de ambos os lados e ter uma discussão adequada com meu parceiro, então agora só podemos trabalhar para consertar as coisas e, se chegar a um ponto em que não podemos, simplesmente iremos embora. Eu me mudei para cortar um caso que estava se desenvolvendo, e funcionou. Aprendi muito nos últimos 2 anos. Minha esposa e eu estamos casados há muito tempo. Casamos aos 19 anos, ainda casados e apaixonados aos 51 anos. Criamos 3 ótimos filhos até a idade adulta nesse tempo. Ótima vida juntos. Às vezes, no entanto, acho que alguém pode encontrar outra pessoa com quem se identifica de uma maneira incrível. Acho que isso aconteceu com minha esposa. Nos mudamos para 1.600 quilômetros de nossa cidade natal por causa do meu trabalho. Ela conseguiu um emprego em um hospital na nova cidade e odiava o trabalho. Nos primeiros 3 anos lá, ela odiava ir trabalhar todos os dias. Ela chorava regularmente. Eu estava lá para ela de todas as maneiras que ela precisava. Eu a ajudei com o currículo porque ela queria encontrar algo diferente. Eu dei a ela um ombro para chorar. Eu ouvia e simpatizava quando ela desabafava. Eu a amo com todo o meu coração e estarei sempre lá para ela. Depois de cerca de 3 anos, contrataram um cara novo no trabalho dela. Ele fazia o mesmo tipo de trabalho que ela, mas para outro departamento no hospital. Ele é um cara realmente legal, eu o conheci várias vezes. De qualquer forma, ele estava mais perto de toda a besteira com que eles tinham que lidar em seus empregos. Ele entendia melhor do que eu. Ele passava mais tempo com ela do que eu podia. Se você trabalha em tempo integral, passa mais tempo com seu trabalho e seus colegas do que com sua família. Isso é um fato. Ele foi fundamental para ajudá-la a virar o jogo no trabalho. Ele entendia exatamente pelo que estavam passando melhor do que eu. A miséria adora companhia e agora minha esposa tinha companhia. Eles começaram a trabalhar como uma equipe, e o trabalho melhorou para ambos. Eu podia vê-los se aproximando profissionalmente, mas depois transcendia o trabalho, e eles começaram a se aproximar como amigos fora do trabalho, e todos sabemos onde isso pode levar. Comecei a ficar realmente preocupado com isso, mas nunca quis parecer um marido inseguro e com ciúmes, então deixei para lá. Eles mandavam mensagens regularmente e passavam o dia juntos no trabalho. Eles eram as únicas 2 pessoas no escritório deles, eles compartilhavam um escritório, então conversavam o dia todo. Eu podia ver o relacionamento deles crescendo todos os dias bem diante dos meus olhos. Minha esposa e eu somos tão próximos quanto 2 seres humanos podem ser, mas eu via que esse relacionamento no trabalho estava começando a impactar nossa proximidade de nós contra o mundo. Havia uma terceira pessoa entrando no meu casamento, embora ainda estivesse nas fases muito iniciais e inocentes. Comecei a levantar a questão de que estava preocupado com isso e que não gostava de como ela estava agindo perto de outro homem. Isso era rejeitado por ela. Não seja bobo, somos apenas amigos e colegas de trabalho, ele tem uma noiva, ou, ele é a única pessoa que tornou esse trabalho suportável, e você quer que eu o ignore. Era apenas uma situação ruim em todos os sentidos.
Eu realmente não sabia o que fazer. Minha própria área é muito especializada e lucrativa. Por sorte, ou Deus interferiu, ou karma, ou destino, ou o universo, o que quer que seja, recebo uma ligação de um recrutador. Um lugar em nossa cidade natal estava procurando um executivo de nível C para liderar uma divisão inteira. Trabalho enorme, salário enorme, em nossa cidade natal. Eu realmente amava o que estava fazendo em meu emprego atual, e agora minha esposa amava seu emprego e seu colega, e nós amávamos a nova cidade. Normalmente, isso me levaria a agradecer, mas dizer não ao recrutador. Desta vez, no entanto, vi isso como uma oportunidade de impactar positivamente meu casamento. Minha esposa não podia argumentar contra a oportunidade. Era enorme e quase dobrava meu salário. Temos família e amigos de volta à nossa cidade natal. Eu podia dizer que ela estava absolutamente desolada com a possibilidade de perder esse novo melhor amigo que eu sei, em meu coração, que ambos estavam desenvolvendo sentimentos reais um pelo outro. Eu sei, em meu coração, que minha esposa amava esse homem. Sei que ela ainda me amava, e não acho que ela teria traído ou me deixado por esse cara, mas sei que aos poucos estava perdendo A para ele. Ela não agiu sobre nada, mas havia algo crescendo entre eles. Eu podia perceber quando todos nós saíamos juntos que a noiva dele odiava minha esposa, mesmo que nunca tivessem se conhecido antes, então isso me disse que ela sentia uma ameaça ao relacionamento dela também e não gostou nada disso. Então, eu me candidatei, fiz entrevistas, recebi uma oferta e aceitei este emprego. Em meu coração, eu diria que apenas 10% disso foi por causa da oportunidade, e 90% foi tirar minha esposa do emprego e daquela pessoa. Nós nos mudamos. Ela odiava deixar esse emprego e o amigo. Eu podia dizer que ela estava triste e deprimida pela perda desse outro homem em sua vida. Eu sabia em meu coração que eles estavam tendo um caso emocional completo, mesmo que ambos não estivessem cientes disso. Muitas vezes, é assim que essas coisas começam. Uma ou ambas as partes nem mesmo estão conscientes do que está acontecendo até que seja tarde demais e eles arruinaram algumas vidas. Eu sei que essa pode não ser uma maneira ideal de lidar com uma situação dessas, mas funcionou. Minha esposa encontrou um novo emprego de volta para casa, estamos de volta ao nosso antigo círculo social de amigos e familiares. Por alguns meses, eles trocavam mensagens no Facebook ocasionalmente, nada de ruim, ela sempre me mostrava, mas eles mantinham a conexão deles, mas isso parou há meses. Longe dos olhos, longe da mente. Eles não se comunicam mais de forma alguma. Ele desde então se casou com a noiva, e minha esposa e eu estamos muito felizes de volta para casa. Eu podia sentir literalmente a mudança, e um dia, enquanto estávamos sentados no sofá assistindo TV, com a cabeça dela no meu ombro, ela olhou para cima e disse: "Eu te amo tanto." Eu sei que por um tempo na cidade em que costumávamos morar, eu não estava sendo a melhor parceira, mas estava tão miserável no meu trabalho, e parte de mim te culpava por me mudar para lá. O colega era realmente como um companheiro de guerra, onde você compartilha a mesma experiência horrível, então você começa a se relacionar com ele, mas, em retrospecto, acho que foi errado e eu não deveria ter feito isso. Sinto muito se isso magoou seus sentimentos. Nunca farei nada assim novamente. Você é o amor da minha vida. Tudo está bem quando termina bem. Eu amo minha esposa com todo o meu coração. Ela me ama. Estaremos juntos até que um de nós morra de velhice. Existe uma boa chance de que eu teria aceitado esse emprego de qualquer maneira, porque é uma oportunidade tão boa, mas naquela época não foi por isso que aceitei. Eu o aceitei porque tinha uma ameaça ao meu casamento, a coisa mais importante para mim na vida, e vi uma oportunidade de remover a ameaça da equação. Eu peguei essa oportunidade e nunca vou me desculpar pelo motivo de tê-lo feito. Imagina passar sua vida com uma pessoa e ter que fazer manobras para não tomar um corno bem tomado. Que tristeza, ainda bem que não sou você. Atualização. Muitos posts para responder. Minha esposa e eu estamos lendo este tópico juntos. Fazemos tudo juntos. Somos uma equipe. Ela queria que eu acrescentasse para qualquer pessoa que possa estar em seus sapatos que, às vezes, você realmente não vê coisas assim chegando, mas se você não estiver vigilante, pode acabar arruinando a melhor parte da sua vida. Ela está tão feliz quanto eu com o desfecho de tudo. Não somos realmente pessoas religiosas, mas eu estaria mentindo se dissesse que essa situação não me fez questionar se não há alguém lá fora cuidando de nós e para ficarmos atentos quando Deus, o universo, o que quer que seja, apresentar uma solução para um problema. Não ignore isso. Eu sei que tive extrema sorte dessa oportunidade surgir. Eu realmente não sabia o que fazer. Me senti tão impotente. Isso não acontece com muitas pessoas, e meu coração se parte por elas. Nunca deixarei de ser grato por quão sortudo eu fui.
Houve muitas suposições feitas neste tópico sobre mim, sobre minha esposa e sobre toda a nossa vida juntos. Algumas boas. Algumas ruins. Algumas realmente desagradáveis. Entendo que você está tendo apenas uma pequena visão das nossas vidas. Eu garanto que estamos felizmente casados há 32 anos agora e seremos casados até que a morte nos separe. Espero que até além disso. Ambos faríamos o que fosse necessário para proteger nosso casamento de todas as influências negativas neste mundo? Com certeza. Minha esposa conta essa história mais do que eu. Ela contou para nossos filhos adultos como uma história preventiva. Ela disse que, se a situação fosse inversa, ela faria exatamente a mesma coisa. Eu não ficaria bravo se ela fizesse. Tive várias amigas íntimas ao longo das décadas em que estamos casados. Quando minha esposa percebe que uma dessas mulheres pode desejar mais do que amizade, ela expressa suas preocupações. Algumas vezes, isso foi recebido com não seja tola, somos apenas amigos. Em retrospecto, minha esposa não estava sendo tola. Essas amizades poderiam ter sido uma ameaça ao casamento, mas nunca saberemos porque as cortamos desde o início e colocamos nosso casamento em primeiro lugar. Tudo o que posso desejar a qualquer pessoa aqui é encontrar a mesma felicidade que minha esposa e eu compartilhamos. É maravilhoso, e espero que, se você ainda não o tem, o encontre. Paz. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.